Hey, what's up? Lexus aqui. Júlio Oliveira. E hoje nós trazemos no nosso podcast... Helder Rocha. Helder Rocha. É isso aí, esse cara aqui... Trouxe pra cá mesmo, pra quem mesmo? Esse cara saiu do Brasil para Portugal e a gente quer saber como é que é essa transição, né? Ah, entendi. Bom, se você tem esse sonho de sair, a gente trouxe um exemplo vivo, eu nem sabia. A gente trouxe um exemplo vivo de como sair do Brasil e ir para Portugal. De um jeito legalizado, é claro, né? É óbvio. Porque tem muitos meios que você vai, né? Sim. E corre-se o risco de voltar a ser deportado e aí lascou. Tem os lobos, não, né? Os coiotes. Tem coiote pro lado de lá? Não tem. Não tem, não. Só nos Estados Unidos. São Estados Unidos, ele está em Portugal. E aí fala um pouco aí como é que é esse negócio, porque lógico que ele estudou antes de ir, lógico que ele ia sair aqui como um louco. E como é que é? Primeiramente gostaria de agradecer o convite, né, do Júlio. Tamo junto. Agradecer o convite da galera do podcast aí, é uma honra estar aqui com vocês. Enfim, falando um pouquinho dessa história, foi o seguinte, eu morava aqui em Brasília, trabalhava com carro já há muitos anos, acho que o Júlio já sabe disso, né, Júlio? Trabalhamos juntos. Chegou a ter a oportunidade de trabalhar comigo no passado, e aí veio a pandemia, né? Ninguém esperava, veio a pandemia e a gente tem que meio que se reinventar nessa questão. Mas na verdade o que acontece? Eu já vinha planejando uma questão de sair do Brasil, ter essa experiência de morar fora já há alguns anos, e a pandemia fez com que eu acelerasse esse processo. A verdade foi essa, porque o que aconteceu? Eu tive uma experiência de trabalhar também com jogos eletrônicos por algum período, né? Foi quase 2 anos trabalhando com jogos eletrônicos, então eu vendia carro, tinha jogos eletrônicos, só que a pandemia as coisas foram se agravando e eu, já estudando essa questão de sair do Brasil, vi que Portugal era uma grande oportunidade para mim e para minha esposa, porque a profissão dela é muito requisitada lá. Ela faz o que lá? Ela é protética, né? Tá. Existe uma escassez muito grande na profissão dela lá, da mão de obra. E aí eu vi isso, lendo, estudando, peguei e falei para minha esposa, falei, olha, acho que é uma oportunidade boa, até mais para a sua profissão do que para mim, porque eu ia para realmente procurar recomeçar a vida, né? E desde o início ela topou. E já faz 1 ano e meio que a gente está lá. E graças a Deus as coisas vêm acontecendo muito. Teve muitas experiências, assim, não é só alegria, tem a parte que tem a dificuldade também. Mas nesse período de 1 ano e meio eu consegui me estruturar muito bem lá. Você trabalha de quê? Eu sou vendedor de carro lá. Vendedor de carro lá? Sou exatamente. Por isso que ele conseguiu o carro aqui. Mas aí é uma coisa bem difícil de acontecer, né? É muito difícil. Na verdade, o que acontece? Quando eu cheguei lá, eu não tinha nos meus planos de comprar um carro inicialmente por conta dessa questão de ter que se estruturar no país. Porém, eu peguei uma oportunidade de um brasileiro que estava voltando, um brasileiro que desistiu, né, em função da adaptação. E ele acabou botando o carro para venda e não conseguia vender, foi chegando perto da hora dele pegar o voo, né? E como um bom vendedor? Faltando poucos dias para ele voltar. E aí eu peguei e falei para ele assim, rapaz, Clio 2001, pensando, tenho 500 euros, se quiser eu te dou 500 euros nesse carro aí. Aí, pô, é pouco. Eu peguei e falei assim, eu tenho 540 euros aqui, ó, tá aqui, 540 euros. E ele, nessa necessidade, nessa urgência de ter que voltar para o Brasil, acabou aceitando, né? Então eu comprei o carro por 540 euros, um Clio, né? 2001? 2001. E o maior questionamento das pessoas, mas 540 euros você converte, vira, na época acho que dava 7, né? 3 mil e poucos reais, vamos levar nessa linha de raciocínio. Compra aqui, independente. Só que a verdade é o que eu falo para muita gente, que quando se vive na Europa, a gente não tem que se basear na conversão, tem que se basear no ganho de lá. Porque se eu ganho em euro, eu gasto em euro. Então, quando que você ganha em reais, você compraria um carro por 540 reais. Eu acho que é a forma de pensar mais correta. Por mais que fosse um pouco mais, mas um carro nessa mesma linha de pensamento aqui hoje, se brincar, tá na casa de uns 12, 13 mil reais, vamos botar, né? 10 salário mínimo do país. É surreal, né? Ou seja, o poder aquisitivo do salário mínimo hoje não se compara com o poder aquisitivo do... Lá tem salário mínimo? Tem. Salário mínimo lá hoje custa 760 euros. É o ganho mínimo. Qualquer um que chegar lá, arrumar um emprego, vai ganhar isso. Se vive bem, dá pra se viver bem com esse salário? Eu costumo falar para as pessoas que
que vão para Portugal. Assim, Portugal não é o melhor país do mundo, tem as dificuldades como todo lugar tem. As pessoas vivem muito o sonho americano, né? Quando falam assim, os Estados Unidos, ganhar dinheiro, etc. Não, a minha intenção de sair, basicamente, era a qualidade de vida, a educação da minha filha e a segurança. O dinheiro, lógico, é importante, mas se eu conseguir atingir essa questão da segurança e a educação da minha filha, o dinheiro vai para o terceiro plano nessa questão aí. Né? E lá, você ganhando 760 euros, eu falo isso para todo mundo porque assim, não é um país para pessoas fracas. Quem vai para Portugal tem que ter coragem de ir. Porque dentro da Europa é um dos países com o menor salário mínimo da Europa. Portugal é um dos menores, né? Porém, tem muita oportunidade de emprego. Se a pessoa for uma pessoa batalhadora, uma pessoa que corre atrás, ela vai conseguir arrumar um ganho um pouco melhor do que o mínimo, né? Então ela vai conseguir se adequar ali nas condições de viver no país. Mas mesmo que sejam 760 euros, eu costumo falar que se for duas pessoas, marido e mulher, assim, marido e mulher ganhando 760 euros, eu acredito que vai conseguir ter uma vida até numa condição boa lá. Dá para se viver bem, né? Existe alguma discriminação quando você chega lá? É verdade. Por ser brasileiro? Por ser brasileiro. Na verdade, o pessoal fala de xenofobia, né? É, assim. É esse mesmo. Na verdade existe muita xenofobia, só que assim, vivendo lá, tendo a experiência lá, eu parei para refletir sobre a xenofobia aqui também, aqui no Brasil, né? Porque a gente fala, tu vai para outro país, as pessoas vão te tratar mal, e no Brasil a gente não vivencia isso. Na verdade, a gente vivencia isso aqui também. A questão é que você é brasileiro, entendeu? Você não passa pela xenofobia. Às vezes sim, talvez por questão regional, a pessoa pode sofrer algum tipo de xenofobia, mas dificilmente você vê um latino, um boliviano, um chileno, um argentino, um venezuelano trabalhando em cargos importantes aqui. É verdade. Então tu tem que ter essa linha de raciocínio também, né? Por que lá em Portugal você já vai chegar num cargo importante e se você não conseguir, você vai dizer que é xenofobia? Não é. Você tem que correr atrás, você tem que trabalhar, você tem que lutar, você tem que fazer a sua parte, é verdade. Mas ao respeito, então. Se você fazer a sua parte, ao respeito deve ter o reconhecimento. Exato. Assim, eu já sofri com a xenofobia, mas não é uma coisa que eu aceitava e nem degladiava com isso. Tratava como se fosse um desafio para mim, vamos dizer assim. Porque eu sabia que poderia acontecer. Eu fui sabendo que poderia acontecer. E até se não pensar assim, o cara se arrebenta, volta. Exatamente. E tem muitas pessoas lá, Jonas, que acabam se entregando para esse tipo de situação. Começa a entrar em depressão, enfim. Aí volta. Por conta dessa dificuldade. Mas, poxa, eu dei um exemplo, eu tenho 39 anos, eu batalhei a vida inteira e continuo batalhando. Vou chegar num país novo e vou conseguir tudo em um ano? Se no Brasil 39 anos foi difícil, imagina em outro país. Então não é diferente, a gente tem que batalhar e correr atrás dos nossos ideais. E o choque cultural? Como é que funciona? Porque é outro idioma, lógico que é um pouco semelhante, né? É o mesmo idioma, só que com culturas diferentes. Isso, um choque cultural. Cultura linguística, né, vamos dizer. Porque tem muito sotaque, no início você estranha a forma deles falar, algumas palavras são diferentes. Tá atropelado também ou não? Ixi, eles também não, porque eu acho que a gente não fala. Você vai falar sempre. É porque eu digo assim, você vai vender um carro, tem componente lá que é outra parada, né? Eu acho que a pronúncia... Você jogou o celular de outra coisa. Telemóvel, se o cara chega falando pra mim, cadê o telemóvel? Cadê o telemóvel de graça? Peraí, o telemóvel, o cara vai associar... Existem muitas palavras que com o tempo você olha assim, caraca... Já tô falando. Tem muitas que são engraçadas até. Você comeu um pãozinho lá, o pessoal chama de cacetinho o pão. É Portugal, é verdade. Eu nunca comi um cacetinho por conta da palavra. Sempre eu pedia outro pão, em outro formato. Quero um desse aí, ó. É esse aí. Quer um cacete que você tá pedindo? É mesmo? Como é que pode, né? O café com leite é garoto, né? O pessoal chama de garoto. Aí o pessoal, não, garoto não. Vai comer um garoto. E garoto lá, como é que é?
Menino? Miúdo. 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 A gente chama de miúdo. Menino. E menina miúda. Miúda. Que Exatamente. E rapariga ônibus, usa muito. Rapariga usa muito. Rapariga é moça. É mulher, é tipo uma moça? Moça, tipo moça. A gente fala, irmão, aí chega lá, rapariga. Aí eu uso menina. Assim. Rapariga ruim. Eu uso menina pra moça. Eu uso a palavra menina, né? Porque é um termo também muito utilizado. Usa lá? Você não chama uma menina de menina, você chama de miúda. E a moça se chama de menina. E se chamar de rapariga tá normal? É normal, só que eu não consigo me habituar, a verdade é essa. Porque aqui é a zoeira, pô. A rapariga aqui é zoeira no Brasil. Não tem como ser, né? Eu não vou chamar não, porque no dia que chamarem minha filha, É. eu não vou gostar. Mas tem que aceitar, é que nem cacetinho. É um negócio que você não consegue associar, né? Você tá no Brasil, pô, isso é sacanagem. Tem um Cacete. negócio pra você trabalhar, o ônibus, é o ônibus? Não, ônibus é autocarro. Autocarro? O nome do... Eu vi negócio do ônibus ou era da bolsa? Não, bolseta é uma pochetezinha, né? É uma bolsinha, né? Pequena. Chama- Exatamente. Tem uma fenda. Mas enfim, tem muitas palavras que com o tempo Mas onde você fala o português de Portugal tranquilão? eu uso algumas palavras, né? Só que eu não uso sotaque, não consigo usar o sotaque. Mas a galera entende. Você tá lá há quanto tempo? Um ano e meio. Mas a galera entende, né? Não tem sotaque, não pegou sotaque. Mas eu não vou pegar sotaque. Se fosse pra pegar, eu já teria pego. Sim, né? Porque eu uso as palavras porque eu me habituo no meu trabalho, ter que lidar com as pessoas, né? E acaba que faz parte a gente ter que usar os termos, né? Português de Portugal, Exatamente. né? Mas eu acho muito feio. É mesmo? O sotaque deles eu acho muito feio. Me dizem, e também já pesquisei, não sei se é verdade, provavelmente seja, que tipo, eles levam ao pé da letra. Você chega no restaurante e fala, tem sal, o garçom olha pra você e fala, tem. Boa parte disso é piada, né? Boa parte disso é piada. Porque não é possível, pô. Não é porque ele não te traz. Se tu não É pedir. porque o português, eles... Eu acho que o europeu, talvez. Porque eu tive a experiência de ir pra França, de ir pra Espanha já nesse período, né? Conhecer a passeio. E você percebe que eles são meio frios nas respostas. Não é igual o brasileiro. O brasileiro, sei lá, o brasileiro parece que tem alguma coisa a mais. É tipo, ei, irmão, tem sal, tá? Tem, vou trazer pra O tudo. brasileiro, você é tão habituado com o brasileiro já ser espontâneo, nas coisas que quando você chega num lugar que ele não é, Ele é já mal reclama, educado. você já reclama. Então, lá em Portugal, não, você vê que o pessoal é meio frio, cara. Você entra no shopping, é impressionante, ninguém te pergunta nada. Você fala assim, cara, ninguém quer vender, ninguém Na quer vender. loja, é mesmo? Na loja, ninguém quer vender. Um sonho de consumo. É impressionante, cara. Eu olho para um lado, olho para o outro assim e falo, Se tu não pedir ajuda, eles não. não vai, não tem nenhum que vai, nenhum. E é todas as lojas. Você entra, Mas é porque é uma falta de educação, por exemplo, se eu vou trabalhar lá e eu dou um bom dia, se quer ser atendido, é uma falta de educação, digamos? é porque, vou citar como exemplo, na empresa que eu trabalho. Quando eu fui pedir a oportunidade de emprego na empresa, eles falaram que não, porque brasileiro não, porque preconceito, cultura. Aí eu já estava pronto para essa resposta na época, né? E acabei que eu consegui convencer ele de ingressar na empresa para trabalhar da minha forma, do meu jeito. Mostrar como é que. E, só que aí o que acontece? Eles queriam me ensinar um método, o jeito deles serem lá, e eu falava, cara, isso não faz sentido nenhum na minha cabeça. O Oliveira sabe como é que eu sou na abordagem trabalhando na época que a gente trabalhou na Saga. Sou espontâneo, brincalhão, tento trazer o cliente mais para perto de mim. Eu comecei a fazer isso com os clientes lá em Portugal. E aí acabou que começou a dar um resultado muito grande para mim. Indicação e tudo mais. O método de trabalho que eu utilizava aqui, que eu já trabalhava aqui, eu comecei a utilizar lá. E aí eles começaram a acompanhar esse meu jeito de trabalhar. E aí viram que, pô, realmente fazia todo sentido aquilo que eu falava. E hoje praticamente a empresa toda é uma empresa portuguesa. São brasileiros, filhos de portugueses, né, os donos lá. E acaba que as pessoas hoje, praticamente todo mundo trabalha da mesma forma que eu. Por conta dessa abordagem, vamos dizer assim, né? E Você trouxe essa cultura nossa pra lá, um pedacinho, né? exatamente. Então, assim, isso faz... Eu acho que é uma bobagem deles achar que a gente tentar se aproximar do cliente vai trazer um desconforto. Vai espantar. Eu prefiro ter um não. Sim. Porque, sem saber se vai querer ou não. Ou não. Entendeu? Mas não tá lá Fica em dúvida pra ver se... Eu vou... Não, já tenho, então vamos atrás do sim. Vamos, né?
Acho que funciona dessa forma. Até porque tem muita gente que vai na dúvida se vai comprar ou não e precisa daquele empurrãozinho. Exatamente. Tem gente que tá dando assim, aí de repente o vendedor dá aquela vantagem, dá aquela facilitada e pronto, se decide de vez ali com o vendedor. Justamente, eu acredito que o cara tá lá para tirar a tua dúvida. Se eu chego num lugar e ninguém me atende, é porque a gente é brasileiro. O problema é esse. Não, você vai embora, você sai da loja. Mas esse é o pensamento nosso lá, ao contrário, né? Então o cara entra lá, ninguém atendeu, tá bem, se... É impressionante, cara. Eu já tive umas experiências ruins no atendimento de empresas para qualquer produto que seja. Eu fui comprar um PlayStation 5 lá, tava aquela escassez de PlayStation 5, e aí eu entrei numa lista de espera. E aí nessa lista de espera chegou uma época que me ligaram, falaram assim, olha, tá disponível, vai querer e tal. Aí no telefone mesmo a pessoa falou assim, olha, tem, mas a gente tá vendendo só um pack, com outro controle, com um jogo, com isso, com aquilo outro. Na hora que ele falou os itens, eu já vi que não era aquele pack que vem dentro da caixa. Eu já fiquei entendido que não era aquele pack que vem dentro da caixa, que alguns PlayStation vêm com esse pack. Aí eu peguei, rapaz, a empresa tá querendo fazer uma venda casada aqui comigo. Mas eu não vou falar que não quero não, vou falar que quero. Tô indo aí. Aí eu peguei, fui na loja lá, cheguei. Quando eu cheguei lá, o cara veio com o PlayStation para fazer o cadastro. Eu falei, olha, só vou querer o PlayStation controle, não vou querer as outras coisas. Eles falaram, não, a gente falou no telefone que sim. Que era assim, e era assim. E eu peguei e falei, mas se eu tô na fila, eu cheguei na minha vez e eu quero o produto, eu quero só um videogame com um controle. Aí não, aí disseram que não, de todo. Aí eu peguei, tudo bem, eu vou comprar. Porém, fique sabendo que eu estou sendo obrigado a levar as outras coisas. Eu estou sendo obrigado a levar a assinatura da Planes, enfim, outras coisas agregadas. Fechei o negócio, paguei, tudo certinho. Na hora de ir embora com os itens, eu perguntei assim, onde que é o livro de reclamação? Lá existe um livro de reclamação. O PROCON. É como se dizer assim, porque lá no livro de reclamação, você faz a reclamação, recolhe a carta e envia. E eles têm que responder essa carta. Eles têm que responder. Na hora já começou um movimento diferente dentro da loja lá. Né? E aí veio outro. Aí eu peguei, veio uma moça muito educada lá, né? Uma menina, vamos dizer assim. E aí ela pegou, perguntou o que era. Eu falei, olha, eu tô nessa lista já há muito tempo do PlayStation, eu não quero as outras coisas, não tenho interesse nenhum, só quero só o controle e o videogame, né? Não vou usar. E aí, então, já que eu fui obrigado a pagar, eu quero deixar registrado aqui no livro de reclamação. Aí ela pegou, fez uma ligação, ligar para algum diretor, alguém, não sei o que, falou, rapaz, esse rapaz aí, ele tá sabendo das coisas. Vai dar problema. Aí ela pegou e estornou a diferença dos valores todos, ficou só o videogame e o controle. Exatamente. E eu peguei e pedi o livro de elogio. No livro de elogio eu só relatei o atendimento da moça que solucionou um problema. O rapaz que me atendeu, eu cheguei nele e falei assim, olha, eu sei que a culpa não é sua, a culpa é da empresa que criou esse jeito aí, né? Fica tranquilo que eu vou falar de você, eu vou falar da empresa aqui, mas e de quem me atendeu com qualidade, eu vou falar de qualidade, que acho que é o mais justo, né? E acabou que resolveu, mas era muito mais fácil a empresa vender o produto para aquele ali, que no meu caso, sem os agregados, e vai pro próximo. É igual carro. Tem hora que eu vou vender um carro com muita qualidade, com muito serviço. Tem hora que não. E é mais um. Não é de jeito. É mais um. Mês que vem, a gente batida. É tipo isso, né? Muita gente ganha um, ganha o outro. E tem muito disso. Tá. E voltando pro principal aqui, que eu acho que muita gente quer saber. Vamos supor, eu quero ir para Portugal. Como eu faço? Quais são os passos que eu devo fazer? É difícil? Eu preciso do quê? Assim, a minha experiência de ir para Portugal, eu até falo para as pessoas que não pode ser usada como uma base, porque as coisas aconteceram muito mais rápido do que eu imaginava para mim. Eu fui preparado para o pior. Né? Eu me preparei psicologicamente, que acho que o principal é o psicológico. Financeiramente também eu me preparei para poder ir. E eu acho que o mais importante nessa questão é o financeiro. Se você estiver preparado psicologicamente e não tiver o financeiro, vai dar problema. Porque
você tem que pensar o seguinte, tudo que você chegar lá hoje é vezes 5,50. Na minha época foi vezes 7. Entendeu? É vezes 5,50. Então, se você vai tomar um café, é vezes 5,50. Se vai comer um pãozinho, um cacetinho, é vezes 5,50. Baseado no 5,50. Entendeu? Então, tudo isso. E lá na frente, você vai ficar sem dinheiro e vai acabar afetando essa sua transição, saída do Brasil e ir para lá. Porque o custo para morar é uma das coisas que é mais caro. Eu falo para todo mundo, para morar é caro. Se você for sozinho hoje pro Porto, para onde eu moro, você vai gastar aproximadamente 300 euros para morar no quarto. Num quarto? No quarto. Como é que funciona? Tipo, Casa compartilhada. Isso que eu ia falar. Tipo, É uma casa compartilhada. Então você paga 300 euros, aí vai pagar ali dividido também a água, luz e etc. Mas 3 vezes 300 vezes 5,50 hoje. Então, fazendo uma matemática meio chula, dá R$1.500 por mês. R$1.500 por mês você mora numa casona, entendeu? Aqui em Brasília, né? Então a pessoa tem que estar preparada para essa transição, porque você não vai pagar só o mês que você entrou, você vai pagar o mês que você entrou no quarto, vai pagar um calção. Então você vai dar 2 vezes os 300 que você entrou para um quarto e mais 300 do calção. Mas vamos supor que você está mais preparado do que esses 300 porque você quer uma casa, porque você tem filho, ou é casado, você quer uma casa. No Porto você vai achar um T1, que é um quarto, uns 550 a 600 euros. Aí a logística muda, porque vai ser os 600 que você entra, 30 dias, 600 de calção e 600 da saída, porque o último mês você tem que deixar pago também. Futuramente, quando você for sair, o último mês já está pago. 30 dias pago. Então você, só nessa brincadeira você já está deixando em 1.800 euros. Vezes 5,50, é o que eu estou falando. Então, a pessoa que está indo para Portugal, ela tem que ir muito... Eu digo Portugal, mas pode ser outro país, porque eu acho que os outros países também é essa média de preço. Se for cidade grande, talvez cidade pequena, eu tenho amigos que moram em cidade menor e o aluguel é muito mais barato. Mas é o que eu falo, pessoal, morou a vida inteira em Brasília, na cidade mais afastada, e hoje quer morar no centro do Porto. Mas eu fui para o centro do Porto porque tem mais oportunidade de trabalho, tem mais educação, a educação é mais apurada. É isso que eu ia perguntar, tem cidade bem perto de Porto? Tem vaga. Pertinho assim ou... É 50 quilômetros, vamos basear aqui, tipo, daqui em Sobradinho talvez, né? 50 km de distância, você vai achar uma morada mais barata, assim. Só que aí vai ser um comércio, um transporte ruim, vai ser menos oportunidade de emprego. Gasto maior para o Exatamente. Então, assim, para mim, no meu planejamento, na minha saída, era importante eu estar centralizado. O importante para mim era eu chegar e estar centralizado. Para mim, o mais importante era isso. Pelas oportunidades, né? Exatamente. Consequentemente, foram surgindo as oportunidades de trabalho, tanto para mim, para minha esposa, escola, para minha filha. E atrelado ao ganho, eu vi que eu tinha condição de morar no Porto. Eu falei, vou continuar morando no Porto. Eu morava, inicialmente, eu já fui direto para uma casa por 540 euros, né? Que é o valor do Clio. Que é o Clio com Luiz. E aí, passou um período, eu comecei a ter que pegar uma casa maior, porque minha família é grande. Hoje lá em casa eu, minha esposa, 2 filhos, minha sogra e a namorada do filho. Então somos 6 lá em casa. E eu tinha que achar uma casa maior, porque na primeira casa era uma casa muito apertada. Era 2 quartos na época. Só que um 2 quartos, que podia ser um quarto, se brincar era 0 quarto, dividido, que era 2 quartos. Tão pequeno que é. Aí eu comecei a pesquisar a casa para mudar, já bem adaptado no trabalho, já bem adaptado na questão da educação da minha filha, comecei a procurar casa para me morar 3 quartos. Foi aonde começou a minha dificuldade, porque demorou 6 meses para eu conseguir. Não é questão de achar uma casa, porque como eu já morava, eu só ia sair dali para onde eu queria ir. Basicamente era isso, não ia sair dali para um outro lugar só por sair. Então eu comecei a pesquisar a casa. Só que quando eu chegava para alugar a casa, era cheio de regra, tinha que ter. É isso que eu ia perguntar, é a mesma coisa aqui? Fiador e temas todo? Exatamente, só que o fato de
eu não era residente no país ainda, não tinha um documento para estar legal. Um preconceitozinho. Tem um imposto de renda lá, que eles pedem, na hora que você vai alugar, eles pedem o imposto de renda. Como eu estava no meu primeiro ano ainda, eu não tinha. E aí sempre empacava no fiador. E aí eu já ia procurar casa de novo. E aí, então demorou 6 meses para eu conseguir achar uma casa. E foi curioso o caso, porque assim, eu não pedi ninguém para ser meu fiador. Porque acho que é uma situação delicada, né? Esse negócio de fiador é uma situação delicada. Eu estou num país novo, por mais que eu conheci muita gente, era mais ou menos muitas pessoas no mesmo bar que eu, pessoas que tinham acabado de chegar. E aí eu peguei, estava no trabalho um dia, meio assim chateado, que eu não estava conseguindo, achava a casa, mas não conseguia os fiadores, enfim. Enquadrar nas regras para conseguir alugar a casa. Aí eu conversei com o meu patrão, aí eu falei, pô, rapaz, eu tô chateado porque eu não tô conseguindo arrumar a casa de jeito nenhum. Por quê? Porque eu não tô conseguindo um fiador. Aí ele falou assim, vamos ser seu fiador então. Eu não pedi para ele ser meu fiador, ele se ofereceu para ser. Aí eu olhei lá nas pesquisas das casas e vi uma casa 3 ruas do meu trabalho. Sim, padrão. 3 ruas do meu trabalho. A pé. Exatamente, eu vou a pé todos os dias. Aí fui no senhorio, que a gente chama de senhorio, quem tá alugando a casa, né? E aí conversa vai, conversa vem. Eu peguei e falei, rapaz, eu trabalho aqui do lado. Pra mim ia ser fenomenal se fosse pra mim. Aí no meio dessa conversa ele falou assim, eu trabalho com o pai de um dos donos. Aí eu falei, não é possível. Aí contudo ele falou assim, eu vou fazer o seguinte pra você, eu vou fechar contigo e nem vou colocar fiador. Olha aí. Eu falei, rapaz, demorou 6 meses que eu vou colocar fiador. Não, acho que eu quero usar alguém. E você não bota o fiador, bota o fiador. Agora eu alugo aqui, pode colocar aí, onde é que ele assina? Aí o cara, não precisa não, pô, aqui conhecido. Mas enfim, aí eu consegui essa casa, uma casa muito bem distribuída. Tá até hoje? A minha família tô lá. Mas é 900 euros que eu pago de aluguel. Né? E quanto que é uma casa lá, mais ou menos? É bem Pra comprar? longe, né? Se Ah, que faz você mora, por exemplo? 350 mil euros a casa que eu moro. O que é considerado barato, a gente tá falando por ganho. Porque uma casa aqui de 200 e poucos mil é da Caixa, essas pequenininhas. A total deve ser boa, né? É uma casa num bairro nobre, vamos dizer. É isso que eu tô te falando. Mas 350 mil é muito dinheiro, cara. É muita grana. Dá pra fazer muita coisa aqui no Brasil com 350 mil convertido, né? Vamos dizer assim. Não, convertido você tá rico aqui. Mas assim, pra nós, pro ganho que a gente tem lá hoje. É muito ainda. Não, assim, é um preço acessível pra nós, entendeu? Assim, São 6 pessoas, não é? Somos 6. Todos trabalhando. Não, minha filha não trabalha. A filha pequenininha. Ela é pequena, tem 7 anos, né? Inclusive um beijo pra minha filha, tô morrendo de saudade dela. Logo eu vou estar lá, viu? Minha esposa também. Logo eu vou estar lá. A Jaque, né? Um abraço. E aí, enfim, mas cara, tô muito bem adaptado lá. E assim, então eu falo para todo mundo que tá indo, se prepara financeiramente, se prepara psicologicamente, porque é uma transição muito difícil. Tem gente, eu já vi pessoas ir sem dinheiro e dar certo, e eu já vi pessoas irem com muito dinheiro e dar errado, entendeu? Dar errado, o principal motivo do dar errado é o sonho ser só de um. Marido e mulher, o sonho é só do marido. Um exemplo. Marido e mulher, o sonho é só do marido. A mulher vai porque o marido quer ir. Chega lá, o marido logo arruma emprego. Não que ela puder dar ré, dá. Não. Aí o marido arruma emprego. E a mulher fica em casa. Só que ela fica em casa, não tem um amigo, não tem um vizinho, não tem com quem conversar, não tem com quem compartilhar a vida, nem nada. Entra numa depressão ali, numa ansiedade. Então, porque como eu te falo do choque cultural, é isso, né? No Brasil o povo é muito calorento, né? Lá é mais frio. Pra fazer uma amizade dá um trabalho, então. O relacionamento social lá é muito pequeno. O povo é muito reservado, né? É muito. Eu tenho amigos portugueses, mas não são amigos que frequentam minha casa, por exemplo, né? Os que frequentam minha casa são os brasileiros, né? Tipo isso. Basicamente é isso. Porque os portugueses, você fala, eles falam, não vou ficar com a minha família, eles são mais assim, entendeu? É impressionante, cara, Natal e Ano Novo lá, não sei se foi porque na primeira vez que eu passei, já passei 2, né? Você olha na rua, você acha que não é possível que isso aqui é Natal, porque normalmente você olha, no Brasil tá todo mundo na rua, movimento, etc. Lá, fechado, jantou, cama, vai dormir cedo, não tem essa.
Tem fogos, nada dessas Não tem, coisas. porque lá na época de final de ano, no inverno, né, vamos dizer, lá europeu, anoitece muito cedo. Então lá às 5h30 da tarde já tá à noite. Então Né? a felicidade dorme junto com eles. A felicidade dorme junto com eles, então, né? Aquela alegria danada e tal. E já no verão não, agora quase 10 horas da noite ainda tá anoitecendo. Então, Nossa, diferente assim. Porque aqui quase não difere. Aqui você. A diferença é muito pouca aqui. Às 9 e pouco da noite tá começando a anoitecer no verão, né? Como é que pode ir no mesmo lugar? É isso que tá falando, né? Porque aqui no Nordeste amanhece cedo, escurece cedo. Mas aqui é normal, o tempo todo, Centro-Oeste. Mas é porque a localização geográfica, tudo isso conta muito, né? E questão de documentos? Isso, Na documentação, assim, por que Portugal foi uma decisão? Teve uma série de fatores que fez com que Portugal fosse fundamental na minha decisão. Porque inicialmente eu pensava nos Estados Unidos, sendo bem breve, mas Estados Unidos, a questão da adaptação do idioma, mais por conta dos meus familiares, era o que me preocupava. E como o meu fator não era só o dinheiro, tinha a questão da educação e da segurança que Portugal já oferece isso, eu falei, vou para Portugal porque o idioma vai ser fácil de ser resolvido essa questão. Né? Em relação à documentação, Portugal é um dos países mais flexíveis para brasileiro conseguir se legalizar no país. Se você se enquadrar dentro das normas que eles pedem, e se você for uma pessoa do bem, né, também, porque eles acompanham, né, essa trajetória do imigrante, porque a gente tem que ter um nada consta criminal, né? A gente tem que ter um nada consta criminal. Então, se você tiver alguma coisa aqui no Brasil, basicamente já vão ficar sabendo, né? E aí, então assim, a mão de obra, eles precisam muito da mão de obra. E como o brasileiro já é o mesmo idioma, eles facilitam a questão da adaptação. Nesse meio tempo que eu tô lá, eu fiz a manifestação de interesse de morar no país, só que a lei portuguesa mudou algumas regras para quem é de mesmo idioma, facilitando, acelerando o processo. Consequentemente, eu consegui minha documentação me legalizando no país mais rápido. Já saiu? Já saiu, já estou legal no país. Graças a Deus. Tem uma validade, assim, renova, até ficar definitivo, né? Mas aí me permite eu poder vir no Brasil. Mas tem um prazo já? Dessa renovação? É anual? A primeira é 1 ano, eu fiz a minha. Aí, 1 ano. Renova, vai por 2 anos. Depois passou os 2 anos, renova por mais 2 anos. Aí depois de 5 anos, fica definitivo e você dá entrada na cidadania portuguesa. Aí eu já posso morar em outros países da Europa já, com a cidadania Tem custo portuguesa. esses documentos? 15 euros. 15 euros. Dá dinheiro aqui. E quais são as... Você falou que precisa de mão de obra, né? Então, quais são os empregos que mais você acha que precisa lá? Para alguém que está com interesse e tal, e não isso. Deixa eu ver se é verdade. É a mão de obra que o cara não quer fazer lá? Tipo jardineiro? Tem muito. O que acontece? O português em si ele também é imigrante. Porque como Portugal é um dos países com um salário mínimo, um dos menores da Europa, e quem é europeu pode morar em outro país da União Europeia. Então ele acaba indo para a Bélgica, ele vai para Luxemburgo, que paga muito bem, né? E a educação portuguesa ensina você a falar inglês, por exemplo. Então para eles é uma facilidade, porque você estudou, aprende a falar inglês E vai embora. para outro país. Então o português sai de Portugal para ter um ganho nos outros países, Luxemburgo, França, Alemanha, enfim. E acaba que fica nessa escassez de mão de obra dentro de Portugal. Os velhos não saem, ficam em Portugal e fica esse vago no meio. Então tem muita vaga na construção civil. Quem trabalha com construção civil vai ganhar dinheiro lá. Vai ganhar dinheiro lá. A área de restauração, que é a alimentação, né? Vamos dizer, restaurante, precisa muito. Só que você trabalha nessa área 40 horas semanais. Nenhuma hora a mais nessa questão. Trabalhar as 40 horas fora isso é hora extra, tem que pagar, né? Então, tem muita mão de obra para esses serviços que as pessoas não querem. Até aqui as pessoas não querem. Só que aí é a questão. Aqui eu falo muito isso. Você trabalha aqui de garçom. Então, talvez garçom não, porque garçom ganha uma participação. Mas vamos supor que você trabalha na cozinha limpando prato. Aqui no Brasil você não quer, porque não é porque o emprego não é digno, é porque o ganho é pouco. Porque você vai para esses países. Porque você vai para esses países lá, quanto que é lavar prato? Eu tô pagando 850 euros. Me bota aí. Me bota aí que eu quero, uns 850 euros, né? Então acaba que as pessoas aceitam.
E aí, consequentemente, você vai estudar uma possibilidade de você ter uma outra profissão, né? Melhor. Quando você junta um dinheiro. Agora, quem tem alguma formação, alguma profissão aqui, tem chance de dar muito certo lá. TI, área de tecnologia, ela ganha muito bem. Muito bem. Vendedor de carro ganha muito bem lá. Só que tem a questão, só que tem que estar disposto a encarar o preconceito, né? É, Eu falei, porque lá na empresa eu sou o único vendedor brasileiro, por exemplo. No dia que eles foram me contratar, no dia que ele me contratou, ele me falou durante a conversa, a entrevista, vamos dizer assim, não foi minha entrevista porque foi uma abordagem, eu parei ele dentro da loja e comecei a conversar, né? Ele falou que não contratava brasileiro. De jeito nenhum. É, mas só que eu vendi o meu produto Isso pra é ele. Bom vendedor brasileiro, me vende essa caneta. E aí entrei na empresa, mas tem muita mão de obra, cara. O cara quer... Tem oportunidade, né? Tem muito trabalho. E acaba o que acontece. Você vai trabalhar lá para uma determinada área, aquela empresa presta serviço para uma empresa na França. Eles pagam sua estadia na França para você trabalhar lá na França. Então, você aluguel, tudo, alimentação, eles pagam tudo, você recebe o salário limpo, volta para Portugal, foi uma temporada para Portugal, vai para a França de novo. Então acontece muito isso. Massa, hein? Né? Então é uma experiência muito boa, foi uma decisão muito acertada no meu... O passaporte é difícil? Passaporte não é nada. Não? A passaporte você entra no site, emite o boleto, faz o cadastro, emite o boleto, efetua o pagamento do boleto, 48 horas você agenda a emissão do passaporte. Tem uma entrevista? Não tem entrevista, Não? você chega lá, passaporte você demora uns 10 dias talvez para você ir. Chega lá e vai te colher seus dados da biometria, vai assinar o documento, tá pronto. Chega na sua casa, eles te ligam te avisando que chegou. Aí você vai lá retirar. Agora, em Portugal não tem visto ainda. Isso. Vai entrar. Porque a partir do ano que vem vai existir uma norma para entrar na Europa, né? Como faz Chamado parte? ETIAS, né? Chamado ETIAS. Então você vai ter que emitir um certificado online. Não vai ser como tirar um visto sem entrevistado. Mas todo mundo que entra lá tem que dar um porquê de que está entrando no país. Para entrar no país você tem que estar... Estou turistando. Se você for como turista, você tem que comprovar financeiramente que você tem condições de estar lá, você tem que ter reserva de hotel, você tem que ter um seguro viagem, você tem que ter... No seu mendigo lá, mas eita, não conseguiu nada, vai ficar na rua. Mas quando a pessoa está com o mínimo financeiramente preparado, pelo menos o mínimo... O que você chama de mínimo? Para deixar bem claro para o pessoal que está... Quantos mil euros? É um valor... É porque assim, o que eu chamar de mínimo não é uma regra, né? Então, eu falo. por baixo assim. Porque eu já vi pessoas com menos, entendeu? Então. Eu já vi pessoas com mais, não dá certo, mas por pessoa, talvez uns 2.000 a 3.000 euros. A pessoa consegue já fazer qualquer coisa ali para não passar uma raiva, vamos dizer assim. E tu acha que quanto por mês? Pra viver assim, que nem tu falou, pra não passar raiva. Os 3.000 dá pra ficar quanto tempo? Uns 3 meses, talvez. Então é 1.000 por mês você tem que ter pra ficar... É porque no primeiro mês você gasta muito, essa é a verdade. Aí tu falou que tem uns calção, que lança Tem uns calção e outra coisa, você chega no frio, você vai ter que comprar roupa, não tem jeito. Não Muito tem. frio lá? Quantos graus faz lá no frio? 0. É mesmo? Ah, foi por isso que eu te perguntei de moto. Eu falei, moto lá é barato. Ele falou, quase ninguém usa porque o frio, quem é que vai andar de moto no frio? 0. Então assim... Mas é direto, frio, direto? Não, tá verão agora. Dá muita geada, neve? Eu nem sei como é que é Portugal. Alguns pontos de Portugal dá neve. Onde eu moro não dá neve. Mas alguns pontos dá, chega a fazer menos 10, algo do tipo assim. Né? É surreal, né? Um 0 grau é horrível, né? Tu que é acostumado aqui. Quando eu tive a primeira... O primeiro contato com 0 grau? contato com frio foi na França, porque eu primeiro fui pra França, realizei o sonho de conhecer a Disney, etc. Já tava ali mesmo, falei, vou logo fazer esse tour. Esse tour aí. Cheguei no aeroporto, desci. Aí no aeroporto assim eu vi o clima assim mais agradável, falei, pô, né, será que é esse frio aqui? Se fosse aqui agora. O pessoal tá reclamando Esse aqui eu já tive no Gama já. Aí eu fui ao aeroporto, fui andando, de repente na porta do aeroporto abriu assim, rapaz, parecia que tava dando um tapa na minha cara. Mas eu abri mala, pegar casaco. Toma! Frio de doer a espinha mesmo, assim, sabe? E eu tô falando de 0, não tô falando nem de menos 10, hein? Tipo isso. É surreal, né? Muito frio mesmo, cara, muito frio mesmo. Só que já no segundo inverno eu já achei... Tava fazendo praticamente as mesmas temperaturas, só que eu já não tava sentindo mais, talvez por estar acostumado. Vai começando a acostumar. Mas é pra quem chega, é pancada. E esse teu tour? Que a gente
para pensar, a gente vai pro Nordeste, a gente é do Centro-Oeste. Centro-Oeste vai pro Nordeste, gasta uns 8 mil. Vai de carro e tal, se for de avião, gasta dependendo da cidade e tal. Tu fez um tempo lá, não fez? Eu fui pra França, fiquei 6 dias na França, aí conheci Paris toda, né? E fui pra Disney, que é em Paris, assim, mas você pega um metro, a gente chama de metrô de metro. E aí vai um pouco mais, uns 40 km talvez. Já para na porta da Disney, faz o que tem que fazer na Disney e volta de metro de novo, né? E aí, nesses 6 dias, conhecendo, eu devo ter gastado uns 1.500 euros para 4 pessoas. Aí, tá vendo? Eu devo ter gastado nessa faixa. Mais ou menos isso, talvez. Só que a alimentação basicamente era McDonald's, cara, não tem jeito. Porque tu chega no restaurante, não tem a figura do que você quer comer, tá escrito o que você quer comer, né? Não tem a figura, aí você olha em francês. Aí o garçom já te apressando aqui do lado, não quer pegar nem um tradutorzinho aqui do lado. Eu quero ver o pato aqui, vai ser se Deus quiser. Aí ia pedir um prato de comida, achava que era uma coisa era Escargot. outra. Caramba. Escargot. No McDonald's, tu olha lá, aquele ali, ó. Tá tudo certo. Restaurante brasileiro, difícil? Aí na França, o que aconteceu? Foi curioso o caso. Eu cheguei na França e aí, na hora do almoço, aí eu passei na porta de um restaurante assim. E aí eu olhei pra dentro do restaurante, aquele menu escrito assim na porta. Uma plaquinha que eles põem no giz ali. Aí agora, o que será esse prato aqui? Bife. Não, aí eu discutindo, conversando com a minha esposa sobre o que a gente iria comer. O atendente, o dono do restaurante estava bem na porta assim e ele falava português. Ele era francês, mas ele falava português. Aí eu, sim, obrigado que alguém fala português ali. Rapaz, eu tô querendo arroz, bife, batata. Eu vou fazer um prato aqui pra você, que a gente entrou lá no restaurante. Toda vez que vai lá agora, tem que passar lá. Mas não é igual a gente, arroz, feijão. Você olha pro prato da galera, tem muita batata, sabe? Sei lá, não é um menu igual, entendeu? Você, não vou pedir isso. Pô, na Espanha também, essa experiência é ruimzona de alimentação, mas na Espanha dá pra entender um pouco E mais. a comida de Portugal é boa? Boa não, é muito diferente. Nossa. Tem muita comida diferente, Só que assim, com o tempo você vai provando. E o bacalhau? Bacalhau é uma das coisas que eu menos como lá. Tradicional lá, né? É tradicional, mas eu como pouco, né? Eu gosto muito da francesinha. Depois vocês pesquisem no Google. Joga a imagem aqui pra nós da francesinha. A francesinha É uma comida típica do Porto. Cara, pra descrever é complicado, mas molho de cerveja, tem molho de cerveja em cima de um pão de forma, com carne, presunto, queijo. Vem tudo em um. É o dogão lá. É o podrão Mas de lá. mas é pancada, é pesado. É uma coisa assim que você come e você fica... Satisfeito. Exatamente, tem que tomar cuidado. Quem tiver o sistema digestivo mais leve, porque tem pimenta, né? Aí, tem pimenta. É o treino básico. Eu Forte. Aí eu É gosto. forte pra caramba, eu gosto muito de francesinha. Olha, engraçado que eu cheguei aqui, eu fiquei de pesquisar pra ver se tinha algum restaurante aqui que veio de francesinha aqui e não lembrei. Eu Vou lembro até... de falar aqui, não Vai deve ter ter. não. Não deve ter, não. É o nome Brasil. Brasil, é a comida típica de Portugal, o nome é francesinha, né? Não, Brasília é capaz Mas de tem ter. pizza, hambúrguer, essas coisas. Mas não é igual a hambúrguer talvez. Alguns as pizzas daqui é 1000 vezes melhor. É mesmo? Verdade, A portuguesa aqui é boa, mas não tem, né? Achar pizza boa lá. Eu prefiro a pizza do mercado que a gente compra, Aham. Que tu vai e põe pra... que é 2,50. 2,50 a pizza do mercado. Desse tamanho. E aí a gente come lá, mas a alimentação eu estou muito bem acostumado. Tem muito prato português que eu aprendi a comer. Eles comem muita sardinha. Mas tu consegue comprar arroz, feijão normal lá? Ah, então você vive Mas tu brasileiro faz lá. Na só- tua casa tu vive Só que brasileiro. o arroz lá que eu compro é o basmati, que eu não conhecia até chegar lá. É um arroz bem fininho mesmo, ele é bem fininho. Mas com gosto do nosso. É o mesmo gosto, mas você faz ele muito mais rápido, porque ele é fininho, entendeu? E a vida nossa, como é corrida lá, ganhar tempo é importante, né? Tem pé dinheiro, né? E o feijão, na grande maioria dos mercados, já é cozido, já é enlatado. Oxi. Você só Ah, tempera, põe no fogo. e é bom? É Mesma bom, coisa? É bom, feijão é bom.
Feijão manteiga é como se fosse o carioca, manteiga lá. Excelente. Então uma recomendação para ir para Portugal ou qualquer outro país é estudar sobre, ter uma boa cabeça, né? E um dinheiro. Rapaz, cara, mas tem situações adversas também, cara. Lá, se você não se... Como eu falo, se não trabalhar a mente, você acaba surtando. Exatamente, porque o que eu digo muito para as pessoas quando eu digo muito para as pessoas, o que acontece? Eu nunca fui blogueiro, Não, mas eu acho que ele é porque... Mas eu comecei a fazer... Quando eu cheguei lá, as pessoas me pediram muito para gravar. E aí eu comecei a gravar, gravou outro. Coincidentemente, eu encontrei um brasileiro muito famoso, ele tem mais de 200 mil pessoas no Instagram, no YouTube. Portugaiano é o nome dele. Ele pegou e encontrei na rua, cumprimentei ele, pô, assisti seus vídeos e tal. Ele pegou e falou, rapaz, eu vou fazer uma live aqui. Você não quer participar da minha live? Aí eu participei da live dele. Nesse meio tempo, toda hora ele falava no Instagram. Eu ganhei uns 2.000 seguidores por causa dele. Caramba. Porque as pessoas queriam saber como era a vida de uma pessoa que acabou de chegar. Entendeu? E aí nessa eu comecei a ajudar muita gente a chegar lá. Muito. Já ajudei para mais de 100 pessoas a chegar lá. Fácil, né? Exatamente. Só que já teve pessoas que chegou e voltou, porque a cabeça estava muito fraca. Entendeu? A cabeça estava muito fraca, não se adapta. Não tinha coragem de sair na rua para procurar emprego. Pessoas também, né? Entendeu? Mas é aquele negócio, por isso que eu falo, você não pode se basear pela experiência dos outros, tem que ir pela sua coragem e a sua vontade de chegar lá. E para ser deportado, um exemplo, se o cara fez uma merda, ele é deportado? A questão de deportado acontece muito já na chegada, no aeroporto, é o que acontece mais, né? Depois que você tá lá dentro, acho que pouquíssimas vezes, tipo uma balada, o pessoal entrou, o CEF entrou e pegou algumas pessoas. Mas pega mais por ilegalidade de estar no país ou por confusão? Documentação ilegal, né? Documentação ilegal. Mas hoje já não... Hoje tá mais fácil. Você chega lá, você já consegue logo se legalizar num curto espaço de tempo. Antigamente levava mais tempo, 3 anos talvez. Não é bagunçado, mas também não é bicho de sete cabeças, né? Se você estiver trabalhando certinho, com emprego, contrato de trabalho, morando, tudo certinho, eles não vão te deportar, a verdade é essa. Eles precisam, né? Agora tá sem trabalho, tá sem amigo, esse aqui é problema pra nós, entendeu? Aí esse daí já vai sofrer um pouco mais. Mas eu aconselho assim, quem tá numa vida muito difícil aqui no Brasil, quem tem uma vida estruturada aqui, continua aqui. Quem tá numa vida difícil aqui, tem a condição de ir pra lá recomeçar, vai, porque a qualidade de vida é diferente, mesmo, é diferente. Outro, né? Então, para você que está querendo aí mais informação sobre como chegar em Portugal, como se virar lá, então o Insta dele a gente vai colocar aqui. Ele ajuda, viu? Como você falou que já ajuda o pessoal. Ajuda. Eu posso demorar um pouquinho para responder, mas a gente responde todo mundo. Aí você dá uma olhada lá, acho que tem umas dicas boas. Vê os vídeos dele, o cara é bom. Ele é sacana, mas ele é bom. Ele fala que ele faz, ele turista assim. Eu acompanho os vídeos dele, eu acho sensacional. O país é muito bonito. Né? Eu não vejo ele postando um negócio feio lá. Deve ter lugar feio, mas tu não. Mas tu não tem coragem. A vez que eu dei a volta na madrugada lá, o lugar à noite é escuro, mas estava bonito. Tava antigo. Porque é histórico, né? Você olha Então, um país bem antigo assim. Ele é. Lugar bonito que ele estava andando, pô. E eu com medo dele ser assaltado. Eu com medo em casa e ele lá andando. De noite. Pô. E assim, você tem a oportunidade. Você nunca vai deixar de ser turista morando lá, a verdade é essa. Né? Porque você nova, sempre você vai querer conhecer uma coisa nova. Que aqui tu já... Então, por exemplo, eu moro no Porto, estou a 5 km da Espanha. Você pega o carro, vou 5 km, passo o dia na Espanha e volto para casa. Entendeu? Então vai na Espanha, já fui em Madrid, já assisti jogo do Real Madrid. Era um sonho que eu tinha conhecer o estádio. É muito acessível. Passagem de avião é muito acessível. Tudo é mais acessível do que aqui pro ganho, entendeu? Entendi. Qualquer um consegue pegar um dia de folga qualquer, comprar uma passagem de avião, vai ali na França, se quiser passar um dia pro outro na França, volta. Entendeu? Então essa pra mim é o que é mais impressionante nesse meu período que eu tô lá. E a gente tá muito, muito feliz lá. Minha esposa não quer vir aqui nem a passeio, só pra você ter ideia. E aí, no caso, você consegue vir quantas vezes quiser? Do jeito que você tá lá? Tipo, tu veio agora, aí tu vai voltar. Eu vou, assim, não é barato pra vir.
Não, eu digo mais se tu tiver condições. Mas se eu tiver condição, não tem nada que me impeça. Não tem nada que me impeça. Eu estou legalizado, então não tem. É só questão de logística mesmo. E financeiro. Massa. Exatamente. Massa, então ele é sempre bem-vindo. O Brasil tá aqui direto pra você. Até porque seus pais moram aqui, né? O ruim é a saudade que eu tava te falando mais cedo, né? Que é uma das coisas que atrapalha o psicólogo da pessoa, né? É um dos motivos. Eu vim por conta. Eu não sabia quanto tempo levaria para me legalizar, acabou que me legalizei rápido até. Achei que foi rápido. E a minha preocupação maior nessa vida da imigração aí foi em função de quanto tempo levaria para eu ver meus pais novamente. Como a minha documentação saiu, eu falei, pô, eu já vou logo para. Esse peso eu já tiro da minha consciência. No caso você deu certo, né? Você foi um caso que deu certo. Na sua opinião, de 1 a 10, quantos dão certo com você? Pelos que tu acompanhou até agora. 7 para 3, quando dá errado, 3 dá errado, e 7 dá certo. Né? É porque que eu falo, se a pessoa tiver mentalmente trabalhada para isso, se for o sonho se for que a maioria vai de casal, a verdade é, tem que ser o sonho dos dois. Se for o sonho só de um, a chance de dar errado aumenta aí para 9. Para 9, talvez. Porque quando é o sonho só de um, só você está enxergando aquela possibilidade. Canto e tal. Aquela possibilidade. A outra pessoa está vivendo o seu sonho, entende? Tanto que quando meu filho foi depois, eu fui primeiro, meu filho foi depois. Eu falei para ele, você quer realmente vir para cá? Porque eu não quero que seja o meu sonho, eu quero que seja o seu. Ele falou, quero. Eu falei, então vem. Porque senão você fica aí no Brasil, tem um apartamento aqui, ele continuar morando no apartamento, sem problema. Mas ele falou que foi, tá lá, tá feliz da vida também. Exatamente. As portuguesas são bonitas, mas enfim, também o negócio é outro mundo, né? Como é que funciona a balada? Eu sei que você não é disso, mas acho que você vê como é que é lá. Não, ele curtiu um pagode, não foi uma coisa rara lá, né? Eu gosto de ir com uns pagodes. Mas é raro lá ou tem um lugar já ponte do pagode? Tem um lugar chamado Gaia, Vila Nova de Gaia, né? Que é... Rola um pagodão. No Porto é assim, tem um rio que corta Porto de Gaia, né? E a Ribeira, onde tem a ponte, onde é um dos pontos mais turísticos ali. Aí tem um lugar chamado Devil lá, então um barzinho, sempre tem um pagodinho rolando lá, mas só que é aquele negócio. O que eu falo muito para as pessoas, o pagode que rola é diferente do daqui, porque o daqui o cara vive da música, de lá não. É o engenheiro, é o pedreiro, é o do terreno que se juntou, sabe tocar o instrumento e vai cantar. É mais ou menos isso. Um ou outro talvez vive só da música lá, mas a maioria trabalha, né? Massa, é hobby. Mais para passar um hobby. Mas é muito da hora, cara. Se diverte, vê muito brasileiro. Tem muito brasileiro lá, tem muito brasileiro. Mas eu imagino que esse de 10, 7 dá certo, tá enchendo. Exatamente. É muito bom. Bom, gente, a gente vai ficando por aqui. Excelente. Se vocês tiverem dúvidas, como você falou. Mais uma vez, o Instagram dele tá aqui, né? Procurar saber. Eu acho que você também dá dica não só para Portugal, mas para outros lugares ou só para Portugal? É mais pelo assim, é a vida do imigrante. Pode usar essa minha experiência para uma outra situação, né? Mas assim, para se quiser ter um conhecimento de como que é, o que eu fiz, como eu me preparei, qual foi a dificuldade que eu enfrentei, é fácil da gente estar conversando sobre isso. Daqui uns dias vocês vão ver o curso dele, que vai estar assim. Ou que agora. Não, mas eu já considero um curso, quando ele vai falando nos blogs dele, não existe. Tu vem, inscrição gratuita, inscrição gratuita primeiro. Arrasta pra cima. Vai fazer uma live agora, 4 dias se ensinando como sair do Brasil. Vai ser totalmente grátis, você não vai cobrar nada. Mas excelente que você tenha vindo, é um prazer. Eu que agradeço. E toda vez que você vier aí, você tá aqui, você sabe disso. Você já vem, já dá um upgrade nas coisas. Que é tua casa e quanto mais tempo você passar lá, mais. Eu agradeço o convite de vocês aí. Realmente fico feliz em ver o progresso do programa, é uma coisa que eu venho acompanhando já há algum tempo. Eu vejo a luta do Oliveira desde as primeiras gravações aí. Enfim. E desejo todo sucesso para vocês. Eu tenho certeza que vão alcançar voos gigantes. Amém. Estamos aqui para isso, né? Nossa, bom demais. E aí ele vai voltando cada vez mais em casa e é isso aí. Fazer um review, né? Review. O que deu certo e o que deu errado. Vamos lá. E é isso aí. Queremos agradecer ao Jorge Recife. Jorge Recife, que cedeu aqui o Instituto Ednei Nascimento.
que é onde a gente Centenário mora de aqui. decorações, está passando aí na tela também. Também tem várias coisas aí baratas para você que quer decorar sua casa. É só entrar aí e ir lá. Lembrando que o Instituto agora vai começar as obras não, né? Vai Reforma. começar a funcionar. Não É, é funcionar mesmo. Vai ter aula de inglês, vai ter dança, Música. já vai começar a funcionar aqui. Show. Então, o pessoal que tiver afim, é de graça, viu, gente? É totalmente de graça Só mesmo. se inscrever aí e participar. Tá bom? A gente E é fica isso aí, por a gente aqui, fica por gente. aqui. Agradeço de coração por você ter Eu que É o The Rocha. O The Rocha estava aí com uma agenda apertada, a gente veio gravando numa segunda-feira, que a gente está acostumado a gravar no domingo. Foi numa correria. A gente Violenta. aí. A gente entrevistou o Felipe Rocha, agora o Helder Rocha. Olha o Rocha, Isso, tem família outro tá grande. Rocha. Tá com a minha família, é só gente importante. Mas é isso aí, fiquem com Deus e até a próxima. Até mais, gente.